Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Você que acompanha a programação da 87 FM, estamos dando início a mais uma semana e também a mais um programa Fagulhas de Luz, aqui pela programação da 87, todos os dias a partir do meio-dia, de segunda a sexta-feira. Comigo, Theo Oliveira, e com o nosso amigo Sidney Fernandes. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Theo. A minha saudação a todos os nossos ouvintes e seguidores. Ainda fazendo perguntas ao Sidney referentes ao tema, ao pano de fundo do livro Dr. Galton, o Construtor de Futuros, Sidney, a pergunta de hoje, ela pode trazer, claro, solução para algumas pessoas, mas para as outras um pouco mais de dúvidas, mas isso é bom porque a pessoa pode buscar uma pesquisa mais abalizada, já que o nosso tempo aqui é meio curto para que você entre no tema a fundo. Muitas pessoas, Sidney, falam de alma, falam do espírito, e quem convive com os temas da doutrina encontra a palavra perispírito. Para os mais leigos, Sidney, o perispírito seria a nossa alma ou não? Theo, você tocou no assunto assim bastante delicado. Eu vou tentar ser o mais simples possível. Todos nós temos uma alma, que podemos chamar de espírito também. Há uma diferença didática entre espírito e alma, dizendo que a alma é o espírito encarnado, mas isso não tem a menor importância. A verdade é que nós temos a nossa essência fora do nosso corpo, fora do nosso organismo. Não sabemos como que é o espírito, como que é a alma. Se é uma chama, se é um brilho, não sabemos. Não temos condição para saber isso. E temos o nosso corpo físico. Agora, há um elemento intermediário, sabe? Assim como na laranja, Theo, existe uma casca e antes de você chegar aos gomos, existe aquela superfície branca chamada perisperma. Daí surgiu a expressão perispírito, que é uma espécie de corpo intermediário entre a alma e o nosso físico. Ora, esse elemento é responsável pelo aglutinamento das nossas células. Também é chamado de forma da forma. É uma organização viva a que se amoldam as nossas células materiais. Nós temos muitas funções para esse elemento intermediário, para esse perispírito. É uma matéria mais sutil do que nós conhecemos. Além de organizar as nossas células, além de plasmar o nosso corpo físico, trazendo, inclusive, desequilíbrios morais de outras vidas, nós trazemos, Theo, doenças que tínhamos aqui numa vida anterior, levamos para a espiritualidade, ela sobrevive lá na espiritualidade, no perispírito, e depois, quando nós retornamos, podemos trazer essas mesmas doenças. Por quê? Porque são encargos, são débitos, são compromissos que nós adquirimos nas vidas anteriores e levamos conosco para a espiritualidade. Para você ver, Theo, que se a justiça dos homens é falha, a de Deus não. Quando fazemos alguma coisa de errado e não reparamos, não fazemos a reparação nesta vida, nós podemos levar conosco, e o nosso perispírito é o local onde se alojam esses desequilíbrios. Pode acontecer de a gente ir para a espiritualidade com eles e voltarmos, e aí se manifestam como deficiências ou doenças, Theo. Sidney, ontem você falou sobre o perispírito. Aí fica uma colocação e depois uma pergunta. Esse campo, ele naturalmente é feito de uma matéria mais sutil do que a que conhecemos. Além de organizar nossas células, ele tem outras funções? Então, lembra, Theo, que eu falei que a comparação é feita como se fosse uma laranja? Aquela parte branca entre a casca e o gomo é chamada de perisperma. Daí a expressão analógica para perispírito, que é usada no estudo desse assunto. Além da função de
vamos dizer assim, plasmar o nosso corpo, é como se nós colocássemos um líquido dentro de uma bexiga. Então, vai tomar a forma da bexiga, porque o espírito em si não pode se manifestar neste elemento material da Terra. Precisa de um elemento intermediário. E essa bexiga é a forma da forma. E falei também ontem, Theo, de, vamos dizer assim, dons inatos. Por exemplo, se eu me especializo nesta vida em informática, ou sou um bom ator, eu tenho uma boa voz, ou me especializo na área da microfonia, como você trabalha, Theo, vou levar para a espiritualidade esses conhecimentos. Assim como, por exemplo, um grande pianista, um grande maestro, não perde os seus dons. Eles ficam impregnados como memórias vivas no nosso perispírito. Agora, esta é a parte boa. Quando eu faço coisas erradas, quando eu contraio, por exemplo, uma doença, uma deficiência, com os meus desequilíbrios materiais, com os meus excessos, com alimentação inadequada, com droga, eu também levo comigo o perispírito uma espécie de esponja, Theo. E se eu não expurgo esses malefícios lá na espiritualidade, a tendência é que na próxima vida eu vou trazer esses resquícios da vida anterior. Tanto resquícios bons como os maus, Theo. Então, além da função de plasmar o nosso corpo físico, o perispírito também é repositório de coisas positivas, pensamentos bons ou maus, dos quais eu não me livro quando vou para a espiritualidade, Theo. Então, o perispírito é uma espécie de planta, né? Nossa, que nem a planta de uma casa, a mudança que você faz na casa tem que fazer ali. Mas no caso do perispírito, a gente faz essa mudança sabendo ou não sabendo, né, Sidney? Então vai ficar marcado lá o que a gente faz nessa vida, né? Então, nós agora não temos muita consciência disso, mas vem a doutrina espírita para dizer: olha, tudo que você fizer de bom ou de mal fica registrado em algum lugar. E não é num livro preto lá da espiritualidade, num tribunal, não. É no próprio corpo perispiritual. Em outros termos, Theo, fica em nossa alma o que fazemos de bom e o que fazemos de mal nesta vida. Sidney, estamos falando desse assunto muito interessante que com certeza vai gerar reflexão e pesquisa por parte das pessoas que nos assistem e que nos ouvem. A que comandos o perispírito obedece, Sidney? Somente de espíritos superiores? Não, não. Em primeiro lugar, o primeiro comando é o do nosso próprio pensamento. Nós é que alimentamos o nosso perispírito. Até eu fico preocupado porque essa terminologia perispírito não é muito comum, mesmo no meio espírita. Vamos dizer, Theo, que é um revestimento da alma. Então, em nossa alma ficam as coisas boas ou ruins que nós geramos. Mas tem um detalhe também. Quando nós não temos a devida superioridade para plasmar o nosso perispírito, então, por exemplo, numa nova vida, nós temos que contar com a ajuda dos chamados engenheiros da espiritualidade, nos institutos da reencarnação. Eles que vão moldar, de acordo com as nossas necessidades, como vai ser o nosso perispírito, que, por sua vez, vai ser a forma do nosso próximo corpo. Então, há casos, situações, por exemplo, em que o indivíduo, numa vida, ele furou a barriga de outra pessoa. Ora, essas marcas ficaram no corpo da vítima, mas também ficaram no perispírito do agressor. Então, é quase que certeza que numa próxima vida ele vai plasmar esses seus erros no seu próximo corpo. É a lei de causa e efeito, não é castigo de Deus, não. Nós é que plantamos sementes ruins. Mas também nós podemos colocar na nossa alma coisas boas, os nossos atributos, as nossas conquistas, os nossos conhecimentos,
Nada é perdido, tanto sob o aspecto intelectual, Theo, como sob o aspecto moral. O perispírito é esta sede, este repositório, essa esponja que recebe essas boas ou más influências. Agora, nós estampamos, Theo, no próprio corpo espiritual, os sofrimentos de que somos portadores. Então, às vezes, a gente reclama nesta vida, eu tenho um intestino ruim, eu tenho muita dor de cabeça, meu coração não funciona direito. Isso aí, Theo, é apenas um reflexo ou de excessos que cometemos nesta vida, ou se não estiverem nesta vida, numa vida anterior. É como se aqueles respingos, você sempre fala nesses termos, né, Theo? São os respingos dos nossos atos em nossa alma. E aí, se a gente não tiver um bom alvejante, que é alvejante? O bem, o trabalho, uma boa religião, para poder limpar esses respingos, Theo, nós vamos voltar numa outra vida sujeitos a esses respingos, Theo. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 12 horas. E caso você perca algum programa ou queira ver novamente, às 17 horas, todos os dias, a gente coloca novamente o programa no canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita, e lá estão todos os programas mais recentes, desde que nós começamos a postar os vídeos por lá. Estamos falando desse corpo que reveste aí, né, como disse o Sidney no começo desse nosso tema, a forma da forma. Sidney, esse corpo espiritual reflete o estado moral do espírito que o reveste? Sem dúvida, Theo. Vamos recordar um pouquinho aí, porque nós já estamos na quinta-feira, muita gente não pegou o programa da segunda, da terça e da quarta. Nós temos, como já falei lá no comecinho, a nossa alma. Temos o nosso físico e temos um elemento intermediário. É um corpo perispiritual, é um corpo astral. E ele é uma espécie de esponja, Theo, que assimila as coisas boas e as coisas ruins, os nossos atos positivos, negativos. E nós podemos estampar nele, gravar nele, Theo, tanto os nossos dons inatos, né? A gente renasce depois. Nossa, eu tenho uma facilidade para mexer com madeira. Olha, eu tenho uma tendência muito boa para trabalhar com plantas. Não, eu gosto muito do teatro. Não, eu gosto de informática. Não, eu gosto de medicina. São dons que nós acumulamos, cultura que nós acumulamos em vidas passadas. Mas na parte moral, também o nosso corpo perispiritual, a nossa alma assimila através desse elemento intermediário tudo que fazemos de bom e de ruim. Daí a gente ir para a espiritualidade num estado maior ou menor de perturbação. E as pessoas que se dedicaram ao bem, que fizeram melhor ao próximo, que amaram a sua pátria, fizeram o possível para ajudar o seu semelhante, os seus parentes, a sua comunidade, vão levar consigo esses bons fluidos. Então, nós vamos estampar no corpo perispiritual não apenas as dores, mas as coisas positivas. Então, Theo, nós temos que ter muito cuidado com o nosso procedimento. Quando a gente vai fazer alguma coisa assim, acha que ninguém está vendo, pode até ninguém estar vendo mesmo, mas a nossa alma está vendo e nela nós vamos impregnar o que fazemos de bom e de ruim. A maledicência, a mentira, a desonestidade são pontinhos pretos que grudam ali, Theo. Ao passo que, quando você é benevolente, quando você é misericordioso, quando você procede com empatia, coloque-se no lugar do outro, a empatia que nos leva à solidariedade, isso também reveste a nossa alma, Theo. Então, é a lei da vida, é a lei de Deus que nos permite grudar no nosso perispírito tudo que fazemos de bom e de mal, sob o aspecto moral e também sob o aspecto intelectual, Theo. Nada está perdido. Sidney, nós falamos do perispírito essa semana e eu gostaria de, nessa sexta-feira, pedir que você rememorasse algumas coisas que eu gosto sempre quando você fala do perispírito, dessa situação, que você sempre fala que quando ferimos outra pessoa,
materialmente falando, estamos ferindo espiritualmente não aquela pessoa, mas o nosso perispírito. Dá para você falar um pouco mais sobre isso, Sidney? Ah, sem dúvida. O indivíduo, quando dá um tiro numa pessoa, ela fere o físico da outra pessoa. Mas parece que a bala bate, ricocheteia e volta e fere a nossa alma. Fica ali impregnado aquele furo que fizemos no corpo do outro. O mesmo acontece com a nossa língua, com um instrumento cortante, com as coisas negativas que fazemos, quando desrespeitamos o direito alheio, quando abusamos do nosso poder, do nosso dinheiro, da nossa fama. Tudo isso, Theo, fica registrado, não num livro lá, num computador da espiritualidade, fica registrado no nosso perispírito. Bom, eu não sei o que é perispírito, já explicamos aqui durante a semana, Theo. A laranja tem aquela casca, e lá dentro tem o líquido, os gomos, estão os gomos. Pois bem, sabe aquela camada branca entre a casca e o cerne da fruta? Chama-se perisperma. Daí, as pessoas que estudam a doutrina espírita fazerem analogia com a palavra perispírito. Então, todas as vezes que nós ferimos alguém, nós mandamos uma faísca, ou como você fala sempre, Theo, um respingo das nossas atitudes que fica registrado, gravado na nossa alma, nesse corpo intermediário da alma. Agora, essa é a má notícia. A boa notícia, Theo, é que quando eu estudo, eu trabalho, eu cuido de uma criança, eu ajudo um semelhante, participo de uma campanha, dou a minha colaboração para a minha comunidade, ajudo a conservar as plantas, eu preocupo-me com uma criança que está no hospital, participo de uma campanha, uma biblioteca de livros, enfim, quando eu aproveito bem o meu tempo, isto também fica registrado tanto sob o aspecto intelectual como sob o aspecto moral, nesta esponja que existe entre a nossa alma e o nosso corpo. Nada se perde, Theo. E aí, dependendo do que prevalecer no nosso perispírito, nós podemos ir para a espiritualidade com muitos méritos ou poucos méritos, com muita capacidade intelectual, ou podemos ter desperdiçado o nosso tempo aqui nesta vida. Ora, Theo, se a gente jogou fora o tempo, o corpo, a vida, é normal, é de se prever que numa outra vida eu vou ter as mesmas potencialidades, os mesmos dons que Deus me deu na vida anterior e dos quais eu abusei? Não é. Eu entendo que não seja normal isso. Então, temos que cuidar da nossa vida, da natureza, do semelhante, para jogarmos bons respingos para a nossa alma, Theo. Com certeza, Sidney. Desejamos a vocês uma ótima tarde de sexta-feira, um maravilhoso final de semana. Estaremos de volta na próxima segunda com mais um Fagulhas de Luz. Até lá, Sidney. Até lá, um bom final de semana para todos.